A adição mais recente à estante do nosso canal foi o livro Candyman, de Clive Barker, o autor favorito do seu autor favorito. O livro, lançado pela Dark Side Books no ano de 2019, é mais uma amostra do trabalho lindo, cheio de esmero e com um acabamento de primeira que virou marca registrada da editora da Caveira. Além do conto original de Candyman, essa edição vem com um pós-fácil interessantíssimo, escrito por Carlos Primati, tão cheio de informações que eu resolvi transformá-lo em um vídeo extra, complementando a playlist de Candyman no nosso canal. O texto traz informações complementares sobre Barker, bastidores e curiosidades sobre o conto e sobre a famosa franquia de filmes slash original do começo da década de 90. Eu sou Dani Bernardo e vou contar um pouco sobre esse conto, escrito por um dos autores mais brilhantes do horror moderno. Hoje, vamos saber um pouco mais sobre Candyman. Acredite em mim. A frase escrita na parede com sangue pelo assassino sobrenatural Candyman, cena que faz parte de um dos filmes da trilogia do personagem, é um recado e uma ameaça deixado para uma de suas vítimas em potencial. É também a essência de sua existência. A lenda urbana sobrevive por meio de histórias que são contadas e recontadas de uma pessoa a outra, fofocas, rumores, boatos que reinventam e regeneram o mito. É sempre algo aterrorizante que realmente aconteceu. Um fato chocante cuja veracidade é atestada por um amigo do colega de quarto de meu namorado. Embora vaga e genérica, é uma fonte, portanto deve ser verdade. É necessário crer, ou então... Histórias de terror existem desde que o primeiro homem relatou as semelhantes situações de medo e perigo. E percebendo com isso a força de tais narrativas para apavorar, intimidar e mesmerizar uma plateia. O tempo transformou esses relatos em histórias orais de caráter moralista, alegorias para alertar sobre os perigos de se aventurar por determinados locais e mexer com forças desconhecidas. A origem do horror como um aviso para que se tenha cuidado com o misterioso e com o proibido. Uma porta que não deve ser aberta, pois atrás dela esconde-se um monstro, que metaforicamente materializado horrores reais ou imaginários que a pessoa já traz dentro de si. A tradição oral manteve viva a cultura das histórias assustadoras, como as lendas primitivas e os contos de fadas. E a escrita possibilitou a transcrição e a perpetuação desses relatos. Em fins do século XVIII e início do século XIX, autores britânicos como Horace Walpole, Matthew Gregory Lewis e Anne Radcliffe definiram os padrões da literatura gótica. Em seguida, vieram os pilares do horror nas letras: Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, O Retrato de Dorian Gray, A Volta do Parafuso. O cinema, um fenômeno tecnológico e cultural da era industrial, apropriou-se do potencial de fantasmagoria e levou às telas, com luzes e sombras, esses mesmos monstros e contos. Livros e filmes, porém, não substituíram totalmente a narrativa oral. As lendas urbanas surgiram no mundo moderno como uma maneira alegórica dos moradores de grandes cidades se relacionarem com os perigos desse ambiente hostil e caótico, tendo a violência cotidiana espelhada e ampliada em relatos sensacionalistas de crimes grotescos que, embora repletos de detalhes improváveis, invariavelmente são repetidos como a mais pura verdade. Para que serve o sangue, senão para ser derramado? O conto de Forbin, O Proibido em tradução livre de Clive Barker,
publicada em 1985, aborda o tema da lenda urbana apresentando um monstro original, Candyman, o Homem dos Doces, ao mesmo tempo em que examina o próprio mecanismo que mantém vivo o mito. Conta a história da universitária Ellen Buchanan, que trabalha em uma tese acadêmica sobre pichações em locais públicos e suas implicações estéticas e sociológicas. Ela o define como um estudo sobre o desespero urbano. O cenário escolhido é o conjunto habitacional de Spector Street, uma região decadente, depredada e miserável, tomada pela marginalidade, pobreza e imundície. É também uma verdadeira galeria aberta de arte de rua, com suas incontáveis pichações e grafites. Durante suas visitas ao local, Ellen fica particularmente fascinada pelo grafite de uma enorme cabeça pintada na parede de um quarto com a boca localizada em uma porta. No mesmo cenário, uma frase que Ellen havia observado em outras paredes do conjunto habitacional: "Doces para um doce". Posteriormente, ela vai perceber que essas pichações simbolizam muito mais do que a manifestação mal comportada de jovens desocupados, oprimidos e rebeldes. Os grafites de Spector Street são a tradução gráfica da lenda urbana, gritos de alerta sobre o perigo que ronda o gueto, com o qual os moradores precisam conviver. Não existe escapatória do monstro. Anne Mary, uma jovem moradora, interpela Ellen sobre suas visitas ao local e acaba lhe contando sobre um crime violento ocorrido ali. Um homem misterioso, com um gancho no lugar de uma das mãos, matou um idoso e lhe arrancou os olhos. Embora um tanto incrédula a princípio, Ellen fica obcecada pela história e começa a investigar a veracidade do relato. Ela praticamente abandona o tema original de seu estudo e se concentra na história do monstro mítico que aterroriza a Spector Street. Outras duas mulheres revelam o caso grotesco de um menino deficiente mental que teve o pênis arrancado em um banheiro público, pela mesma figura sinistra com gancho. Ellen se vê fisgada pela lenda urbana do homem que os moradores chamam de Candyman, mergulhando em um mundo de pavor e desespero. O que até então era uma espécie de fascínio mórbido por parte da estudante se transforma em puro terror quando o bebê de Anne Mary é degolado por um invasor misterioso. Candyman voltou a agir. Ao ter sua existência ameaçada pela incredulidade de Ellen, a lenda urbana se materializou para regenerar o próprio mito. Vão dizer que suas dúvidas derramaram sangue inocente. Mas eu me pergunto, para que serve o sangue senão para ser derramado? Filosofa o monstro. As últimas páginas do conto narram o derradeiro encontro de Ellen e Candyman, descrito com cheiro de algodão doce e zumbido de abelhas. O monstro pede a Ellen que seja sua vítima, prometendo-lhe com isso uma existência transcendental. Sua morte seria uma parábola para assustar as crianças. O clímax acontece quando uma enorme fogueira é acesa. Ellen dentro dela, junto com o bebê morto e seu algoz, uma cerimônia de queima que transformará a moça em uma nova lenda urbana. Para Ellen, a queima é um recomeço, viver nos sonhos das pessoas, mas sem precisar ser. O conto de Barker passou por ajustes pontuais na narrativa ao ser levado às telas em 1992, com o título Candyman, lançado nos cinemas brasileiros como O Mistério de Candyman, mas preservando a essência do original. Escrito e dirigido pelo inglês Bernard Rose e tendo Clive Barker como produtor executivo, Candyman tem seu cenário alterado da Inglaterra para os Estados Unidos, na cidade de Chicago. Ellen, vivida por Virginia Madsen, está trabalhando em uma tese acadêmica sobre lendas urbanas e não mais sobre pichações. E com isso em mente, visita a perigosa região de Cabrini Green, onde dizem que uma figura sinistra, conhecida como Candyman, com um gancho no lugar da mão direita, tem cometido mortes sangrentas. Ellen tem uma colega, Bernadette, apenas mencionada no conto, que a acompanha em sua pesquisa, ganhando uma interlocutora com quem compartilhar seus pensamentos. O filme incorpora de maneira perspicaz outras conhecidas lendas urbanas na composição do monstro do título.
Candyman aparece quando seu nome é chamado 5 vezes seguidas diante do espelho, de maneira similar ao mito do Blood Mary, ou a loira do banheiro no Brasil. O espelho se torna um elemento decisivo na narrativa, não somente como portal que dá acesso à morada mágica de Candyman e a passagem que o traz ao mundo real, mas principalmente como símbolo das existências duplicadas de Ellen e de seu perseguidor. Nesse sentido, a ideia mais provocadora é a descoberta que ela faz de que seu supostamente luxuoso apartamento foi originalmente concebido como um conjunto habitacional popular idêntico ao Cabrini Green. E é através do buraco na parede onde ficava o espelho que ela comprova essa suspeita. Outras cenas com Ellen entrando em ambientes por buracos de espelho reiteram esse poderoso símbolo de duplicidade. Também central à narrativa do filme é a questão racial, inexistente no conto, que amplia o abismo cultural entre o observador e o objeto de estudo, na figura dos moradores de Cabrini Green. O local é um gueto habitado por negros pobres, muitos deles envolvidos com criminalidade, tráfico de drogas, gangues de rua, vadiagem. E principalmente Candyman, interpretado de maneira excepcional por Tony Todd, visto 2 anos antes na refilmagem de A Noite dos Mortos-Vivos, o cultuado filme de zumbis, e mais tarde uma figura sinistra na cinesérie Premonição, que com esse papel ganhou lugar entre os ícones do cinema de terror. O único negro nessa seleta galeria que tem astros como Bela Lugosi, Boris Karloff, Peter Lorre, Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price e Robert Englund. A figura sóbria e até mesmo elegante e imponente de Tony Todd como Candyman em nada se assemelha às características físicas do monstro descrito no conto, bastante peculiares. Ele reluzia ao ponto de ser berrante. Sua pele era de um amarelo que lembrava cera, os lábios finos de um azul pálido, os olhos selvagens cintilando como se a íris fosse incrustada de rubis. Seu paletó era todo remendado, assim como as calças. Ele era, pensou Ellen, quase ridículo, com seus retalhos manchados de sangue e um toque rosado nas bochechas amareladas. A relação de predador e presa entre Candyman e Ellen também ganha uma camada de tensão sexual que o conto não explora. O vilão tem uma influência quase hipnótica sobre a moça, assemelhando-se mais a Drácula do que qualquer assassino em série das telas. Essa aproximação com os monstros clássicos e uma reivindicação ao cânone do horror é reforçada por um diálogo do filme. Candyman não é real, é apenas uma história, como Drácula ou Frankenstein, afirma Ellen para um garotinho que tem medo de ser pego pela figura mítica. Eu sou a escrita na parede, o sussurro nas salas de aula. Sem essas coisas nada sou, diz Candyman a Ellen. A questão do mito que ganha vida por meio da crença que se tem nele norteia o filme, ao mesmo tempo em que a obsessão da estudante pelo mito. Ela é a única que sobrevive aos encontros com Candyman. Sugere uma leitura alternativa do filme, ainda mais instigante, na qual ela própria teria enlouquecido e cometido os crimes, obcecada pelo assassino do gancho. Sempre foi você, Ellen. O recado deixado na parede por Candyman permite múltiplas interpretações. Em outra mudança substancial, no filme o bebê de Anne Mary não morre. É apenas sequestrado por Candyman para atrair Ellen até seu esconderijo, mas é salvo pela própria moça. O destino dela é o mesmo do conto, queimada na fogueira. Ela também torna-se uma lenda urbana cuja presença sobrenatural é invocada quando seu nome é chamado diante do espelho. Mas dessa vez, fora do gueto, é o marido de Ellen, um sujeito patético e desprezível tanto no conto quanto no filme, que morre ao receber a visita do espectro da esposa morta. Enquanto sua nova namorada grita em desespero, empunhando a enorme faca que usava para preparar o jantar. Outra imagem poderosa que insinua uma ambiguidade complexa. Para os moradores do conjunto habitacional, Ellen é a heroína que se sacrificou no fogo para salvar o bebê. Queimada, ela se assemelha a Joana d'Arc em Martírio. O filme também relata a origem humana de Candyman, em um episódio situado em meados de 1890. Filho de escravos, sua família enriqueceu quando o pai projetou um aparelho de produção em massa de sapatos durante a Guerra Civil Norte-Americana. O rapaz estudou nas melhores escolas e tinha talentos artísticos,
pintando retratos das pessoas com melhores posições na sociedade. Foi contratado por um rico fazendeiro para pintar a beleza virginal de sua filha. Eles se apaixonaram e ela engravidou. O pai da moça mandou então executar uma vingança cruel. O rapaz foi perseguido, teve a mão direita decepada com um serrote enferrujado e o corpo nu coberto de mel, sendo picado até a morte por enxame de abelhas. Queimaram seu corpo em uma fogueira e espalharam as cinzas por Cabrini Green, dando origem ao mito do assassino vingativo. Diante de tamanha força, a trajetória desse novo personagem do horror cinematográfico não se limitaria a um único longa-metragem. O sucesso do filme motivou duas continuações, Candyman 2, A Vingança e Candyman 3, Dia dos Mortos, que expandiram o universo e se aprofundaram na biografia do personagem título, mas pouco acrescentaram à criação original de Clive Barker. Candyman 2, cujo título em inglês é Candyman Farewell to the Flesh, Adeus à Carne, significado do termo carnaval, pois a trama é ambientada durante o Mardi Gras em New Orleans, foi lançada em 1995 com direção de Bill Condon. Barker novamente foi produtor executivo e escreveu o argumento, roteirizado por Randy Ravish e Mark Kruger, e deu nome e sobrenome a Candyman. Ele se chama Daniel Robitel e nasceu na Louisiana. Sua paixão proibida é Caroline Sullivan, filha de um rico fazendeiro. Revoltado com o romance, o pai dela manda seus capangas torturarem e matarem Daniel, da mesma forma cruel que foi vista no segundo filme. Assim, a alma dele fica aprisionada no espelho de Caroline. Ela está grávida e mais tarde dá à luz a uma menina chamada Isabel. O filme é contado do ponto de vista de Annie Tarrant, Kelly Rowland, uma professora que ensina arte para crianças de uma comunidade carente. Ela enfrenta uma série de dramas na família depois da morte violenta do pai, a alienação da mãe e a prisão do irmão. Suspeito de ter assassinado um professor universitário que escreveu um livro sobre o mito de Candyman. Depois de imprudentemente chamar o nome do vilão 5 vezes diante do espelho, para provar aos alunos a inexistência do monstro, ela mais tarde é visitada pelo assassino do gancho que mata o marido dela diante de seus olhos. Decidida a investigar o mistério, Annie acaba descobrindo que Isabel, filha de Daniel e Caroline, era sua bisavó, e que para acabar com a maldição de família, ela deve encontrar o espelho que fora de sua ancestral e destruí-lo. Candyman 2 tem ritmo ágil e muitas mortes sangrentas, mas sofre pelo excesso de sustos falsos, do tipo que faz o espectador pular na poltrona, mas nada acrescenta à narrativa. Por outro lado, faz um uso inteligente de espelhos como metáfora de um mundo paralelo, que pode tanto representar o sobrenatural quanto a loucura. Contudo, a maior contribuição é o flashback mostrando em detalhes como foi o castigo e a morte de Daniel, o que provocou uma inevitável empatia pelo vilão. Ao final, Annie descobre estar grávida, alertada pelo próprio Candyman, e dar à luz a uma menina que recebe o nome de Caroline, deixando a porta aberta para outra continuação. A trilogia se concretizou com Candyman 3, Dia dos Mortos, originalmente intitulado Candyman Day of the Dead, lançado em 1999. Escrito por Al Septin e Turi Meyer, dirigido por Meyer e contando com Tony Todd como coprodutor, este filme não tem qualquer envolvimento de Clive Barker. Outra festividade, outro cenário. Dessa vez a trama se desenrola às vésperas do feriado do Dia de los Muertos, em meio à comunidade latina no sul dos Estados Unidos. Donna Derrico faz o papel da jovem Caroline, cujo trisavô foi Daniel. Sua mãe morreu de maneira violenta, supostamente cometeu suicídio, e ela tenta acabar com o estigma de sua família que está por trás da lenda urbana do Candyman. Para isso, organiza uma exposição de arte com os quadros de seu trisavô, mas o dono da galeria usa o nome de Candyman como gancho para a publicidade. Desafiada a dizer o nome do monstro 5 vezes diante de um espelho exposto na galeria, Caroline relutantemente o faz, e a matança recomeça. A redundância e a repetição são o maior pecado de Candyman 3. Mais uma vez, a moça é suspeita das mortes, como nos 2 filmes anteriores, e outra vez ela vai enlouquecendo devido à sua condição.
As aparições de Candyman ainda são o grande momento do filme, mas suas frases provocantes não fazem mais efeito. Ficaram bobas. Dessa vez, para eliminar o mal que Candyman representa, é necessário destruir sua parte boa, seus quadros. Caroline queimou o autorretrato de Daniel e o monstro morre em definitivo. O interesse de Clive Barker pelo cinema é antigo. Tinha pouco mais de 20 anos quando realizou 2 curtas experimentais de horror. Salomé, 1973 e The Forbidden, 1978, esse último sem qualquer relação com o conto homônimo. Roteirizou 2 longas de terror um tanto obscuros, mas ambos lançados em VHS no Brasil. Underworlds, Subterrâneos, A Revolta dos Mutantes, 1985, Hammerhead Rex, Monster, A Ressurreição do Mal, 1986. E em seguida escreveu e dirigiu a obra-prima Hellraiser, Renascido do Inferno, lançada em 1987 e originando uma franquia que continua crescendo até hoje. Candyman não fica atrás. O conto The Forbidden e sua adaptação para o cinema estão entre o que de melhor foi feito no gênero do horror nas décadas de 1980 e 1990. Podemos inclusive encontrar semelhanças em como o mal é evocado tanto em Hellraiser quanto em Candyman. Com O Homem dos Doces, Clive Barker conseguiu a proeza de criar um personagem icônico e ao mesmo tempo colocar em debate a origem do medo na sociedade contemporânea e o papel da lenda urbana. Dizer em voz alta repetidas vezes o nome temível nada mais é do que a verbalização da crença. É querer acreditar. O espectador crédulo que compactua com o faz de conta do narrador é o que mantém viva a tradição, a superstição, o flerte com o desconhecido e com o proibido. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo e como eu falei no início, o pós-fácil que a Darkside Books inseriu no livro tem um texto sensacional. Candyman é um livro curto, um conto de pouco mais de 90 páginas, mas que nem por isso deixa de ser uma das histórias mais assustadoramente criativas e bem escritas que eu já li. As informações do vídeo com certeza não são novidades para quem é um fã mais fervoroso de Barker, mas para quem não conhecia ou não sabia desses fatos sobre Candyman, sobre o autor e sobre a trilogia de filmes, deve ter sido no mínimo uma boa experiência ter assistido. O vídeo não menciona o filme de 2020 produzido por Jordan Peele e dirigido por Nia da Costa, mas em um futuro talvez possamos trazer um outro vídeo para essa playlist, mostrando as curiosidades e ligações do reboot de Candyman de 2020 com o filme original de 92. Desculpas pelos erros em algumas pronúncias e espero que vocês tenham gostado de verdade. Usem o espaço dos comentários para sugestões e críticas. Curta e compartilhe o vídeo. Assim o YouTube pode recomendar o vídeo para que mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo possam se juntar a nós e fazer com que a nossa comunidade literária aqui no canal possa crescer. Vídeos como esse vão aparecer com mais frequência no About Books. Portanto, fiquem atentos, inscrevam-se e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu agradeço de coração pela visualização e pelo like. Beijão e até a próxima!